manda um oi, se apresenta para quem não te conhece. Oi. Pablo Marçal perdeu a eleição aqui. Pablo aqui é um Marçal posto... perdeu a eleição. Ou seja, aqui define a eleição. Então, Renan, fique preparado. Você em casa já mande pergunta. Exato. E agora? Aqui é o lugar onde dá a notícia, né? Com as coisas Exato. acontecem. Então já manda a sua pergunta. O Lene vai separar. Separando aqui já. Sem pena, sem dó. Sem dó. Exato. Como sempre, quem conhece já sabe. A gente começa com as mais leves e depois vão as eu mais... Eu quero dar uma maciada na carne primeiro e depois eu dou aquela paulada. Exatamente, Lene. Ó, tá vendo? O que eu te fiz, Lene? O Lene... Tem respeito pela sua pessoa. Sádica, cara. Você O que eu te fiz, cara? Você se divertiram. Lene, então é isso. Já dá o like, já se prepare e bora pro papo. Primeira coisa, antes de mais nada, obrigado por aceitar esse desafio, Renan. Todos estão vindo e você, claro, estava na fila já para vir. Manda um oi, se apresenta para quem não te conhece. Oi. Olá, eu sou o Renan, tenho 42 anos, sou fundador do Movimento Brasil Livre, ou seja, eu liderei as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, do nada, com um escritóriozinho minúsculo lá no centro de São Paulo, com um japonês, à época um japonês fedido, hoje o melhor deputado do Brasil, Kim Kataguiri. Peraí, um japonês fedido? Ele era meio fedido. Não tomava banho ou era falta de perfume? Havia uma licenciosidade dele com a falta de banho. Certo. Hoje limpinho? Hoje limpíssimo e em todos os aspectos, e uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida e que teve seu projeto de aumento de penas para furto, roubo e receptação sancionado pelo Lula ontem, não sem ressalvas do Lula, que ele não pode ver um bandido que já faz já tem aquela tentação ali, a mão começa a tremer, mas foi sancionado o projeto. Lideramos o impeachment da Dilma. Eu fui vice-presidente do comitê do impeachment no Congresso Nacional, ou seja, coordenei não só ruas, mas também lideranças políticas para passar o impeachment. Fomos às ruas também para derrubar o Lula, fazer o Lula ser preso no momento em que a Operação Lava Jato corria risco em 2018. Quando precisei fazer oposição ao bolsonarismo, junto com o meu grupo, assim eu fiz, perdi seguidores, perdi apoiadores, perdi tudo, quase fechamos o movimento. Fomos alvo de perseguição política. Tinha uma brincadeira na época que falavam o que estava derretendo? O que era? Derrete MBL. Derrete MBL. Derreteu tanto que se espalhou, né, cara? E hoje estamos em todo o Brasil. Criamos um partido político do mais absoluto zero, com milhares de jovens trabalhando para coletar assinaturas ao redor do Brasil, com as nossas próprias tecnologias. Criamos a segunda maior revista de política, cultura e arte do Brasil, só atrás da revista Piauí, que é do Banco Itaú, ou seja, a gente contra o Banco Itaú. Único projeto sério de direita do Brasil. Criamos a revista Valete. Criamos também o Partido Missão, que basicamente, eu volto a colocar, é o último partido a ser montado com a lei mais difícil no Brasil. O Bolsonaro tentou e não conseguiu. E não é porque foi sabotado, tem nada disso. Simplesmente não foi bom, não teve inteligência no processo. Os filhos dele tentaram tocar, Flávio e Eduardo, não são muito inteligentes, e quando você é preguiçoso e não é inteligente, a sorte não sorri pra você. Disseram que eu tive sorte, e realmente a sorte sorri quando você é inteligente e trabalha bastante. Criei uma rede social própria, que é o Valete Plus, em que pessoas podem criar seus podcasts, criar seus textos, e de certa medida provocar o mundo com seu pensamento individual, sem censura. Ou seja, criamos todo um ecossistema que ajuda aquilo que a gente chama de direita, com ideias originais, a mudar o Brasil. E hoje eu tô aqui, graças a todo esse trabalho de mais de 10 anos, tendo o direito de vir aqui no Vilela. Eu já vim outras vezes aqui como convidado, como quase um especialista em algumas áreas. Alguns temas, né? E hoje eu tenho o direito de vir aqui como pré-candidato à presidência da República por conta desses milhares de jovens que coletaram assinatura pra gente. São pessoas ao redor do Brasil que botaram muita fé no projeto e hoje eles estão juntos, eles estão sentados aqui comigo em certa medida, participando desse sonho de tornar o Brasil, o país que a gente vive, um lugar muito, 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 muito melhor. E ele pode ser. Então, pra mim é uma honra e uma responsabilidade gigantesca, uma responsa enorme, porque é muita gente, uma molecada muito grande, em todos os lugares do Brasil, botando muita esperança. E às vezes eu acordo no meio da noite assim... Uau, sabe, a pesquisa Atlas mostra, eu estou em segundo entre jovens de 16 a 24 anos, e já dos de 25 a 35 eu tenho de 11 a 14%, dependendo do cenário. É uma responsabilidade muito grande, a gente está encampando o sonho de uma geração e a gente não pode falhar. Então eu tô aqui
com esse sonho aqui para carregar. Eu queria começar, então, para você fazer uma análise para a gente, econômica, sociopolítica, sei lá, a mais abrangente possível, daquele Brasil que você tinha no Vem Pra Rua, que é esse início, né, o pontapé inicial, para o Brasil que a gente tem hoje. O que mudou, o que continua igual? Bom, por exemplo, uma análise de 2014 para cá, né? Isso. Em certa medida, as pessoas saíram em 2013. Você tava com quantos anos? Eu tinha 29, 30 anos quando eu comecei o MBL. Tá. Eu era um dos mais velhos. O Kim tinha 18, 19 anos. Moleque, né? Moleque. Mundo, E as pessoas saíram às ruas em 2013. E em 2013 era assim uma revolta contra o sistema. Já faz muito tempo. Parece que... ela começa... Não tinha cor ideológica. Até começa com a esquerda, mas ela não tinha sim. cor ideológica. Ela começou como um fenômeno. Esse fenômeno toma as ruas do Brasil para mostrar assim, nós estamos com raiva de algo que a gente não sabe descrever. Quando o MBL surge, aí já em 2014, a gente direciona, não, esse governo é um governo corrupto, há um escândalo de corrupção gigante que a Lava Jato está descobrindo, e nós precisamos derrubar esse governo e administrar o Brasil com novas ideias. Aí sim surge o que a gente chama de direita online. Aí tinha o Olavo de Carvalho, que era um pensador, você tinha o Bolsonaro, começava a surgir, indo lá no programa da Luciana Gimenez, com os memes dele e tal. Então muita coisa começou a surgir. A gente derruba Dilma Rousseff, entra o Michel Temer. À época, a gente apoiou duas grandes propostas, uma foi a reforma trabalhista, outra PEC do teto. A gente tentou apoiar à época uma reforma da Previdência, para o Brasil já mudar a lógica econômica dele. Se tivesse passado aquela época, o Brasil já estava em outra posição econômica, à época, para poder encarar as crises que vieram depois. Mas o Bolsonaro ganhou, havia por parte das pessoas uma grande esperança no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele transformou toda aquela esperança em mudar um país em culto à personalidade dele. Porque o Bolsonaro é um homem muito simples. Ele até gostava, é um cara engraçado. Mas ele não... Simples no bom sentido ou no mau sentido? No bom e no mau sentido. A questão é o seguinte, ele quer mostrar o tempo todo que ele é uma pessoa comum. Mas pra você ter feitos extraordinários, você precisa ser uma pessoa com qualidades extraordinárias, que são qualidades incomuns. Se você põe uma pessoa incomum pra fazer uma cirurgia no seu cérebro, essa pessoa vai fazer uma besteira, ela não tem qualidades especiais. O Bolsonaro nunca teve essas qualidades, as pessoas gostavam dele por ele ser simples, por ele ser engraçado. Ok, só que quando ele precisava lidar com crise, ele não sabia o que fazer. E mais, ele tinha preocupações com os filhos, se o filho corrupto aqui ou o filho corrupto ali, ele iria se dar mal, então ele precisava proteger. Na prática, ele traiu essa esperança das pessoas e a gente se manteve brigando. E acho que você fez muita cobertura desse período, 2020, 2021, 2022. E ele perdeu a eleição pro Lula, como era esperado. E aí veio um governo de esquerda e a gente volta, e isso que a gente amarra todo o ciclo. A gente volta para 2015, quando a Dilma ainda estava no poder. A gente volta assim, como é que pode o PT ter retornado ao poder, mesmo o PT ter sido chutado pelas pessoas às ruas em 2016, 17, 18? É porque naquela época, em 16, 17, 18, tinha uma coisa que a gente não tem mais hoje. Tinha esperança que o Brasil dava pra ficar diferente, então as pessoas saíram às ruas, porque elas acreditavam que se tirasse o PT do poder, dava pra ter algo diferente, e as pessoas defendiam pautas e não cultuavam uma pessoa. Então quando a gente defendeu pauta, a gente defendeu a Lava Jato, o impeachment da Dilma, reformas, prisão do Lula, e tudo isso aconteceu. Quando os brasileiros passaram a apoiar apenas a pessoa, que era o Bolsonaro, o Brasil perdeu. A Lava Jato acabou, o Lula voltou, e aí a gente tá hoje com o Brasil sem esperança nenhuma, a ponto de ter o maior escândalo de corrupção da nossa história acontecendo agora, que é basicamente o escândalo do Banco Master, e ninguém quer sair às ruas, porque ninguém acredita mais em nada. E esse é um momento que o Brasil não tem nenhuma esperança. O brasileiro, ele perdeu esperança em absolutamente tudo. Especialmente as pessoas com mais de 30, 40 anos. Sinto isso, as pessoas da minha geração, da sua geração também. Na minha geração. Porque é uma geração que o Brasil não se realizou. A gente passou umas 3 levas de agora vai. Depois do tempo você fala, quer saber? Muda governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso. E é ruim isso. Esse muito sentimento ruim. É ruim. É muito ruim, porque não aconteceu. O Brasil não aconteceu pra minha geração. Tinha oportunidade. Lógico. Imagina um cara, eu tô com 42 anos. Um cara da minha geração achava assim, vou fazer a faculdade, estudei, fiz a faculdade, vou arrumar um trampo, vou crescer na empresa, talvez mude pra outra pra ter uma promoção, vou comprar uma casa, casei. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Essa geração minha, já em 2008 teve uma crise, então teve a crise mundial em 2008, o Brasil teve uma outra crise em 2013, 14, 15, crise econômica, então essa pessoa perdeu tudo, aí quando viu esse cara que fez a faculdade tá tendo que fazer Uber pra sobreviver. E aí ele, não, agora é Bolsonaro, agora vai. Aí não foi. Aí volta o Lula e fala, vou te dar uma picanha. Picanha? E não teve picanha nenhuma também. Então esse cara acha que viver no Brasil é uma desgraça. E aí o que tá acontecendo? As pessoas estão indo embora do Brasil. O Brasil, que sempre foi um país de imigrantes, um país assim, especialmente se você é do centro-sul do Brasil, você provavelmente vai lembrar que seu avô ou sua avó veio de algum lugar diferente do mundo.
Hoje não é mais assim, o brasileiro vai embora. O brasileiro tá procurando emprego em outros lugares. E isso tá acontecendo porque as pessoas perderam a esperança do Brasil. Aí são piadas, o Brasil é um bostil, o Brasil não vai dar nada, ou o Brasil é um cachorro caramelo. Aí o PT se aproveita disso. Não, é a soberania com o cachorro caramelo. Pô, cara, a gente não é isso. A gente perdeu essa energia vital que poderia fazer a gente ser uma das grandes potências do mundo. E aí o que eu tô tentando fazer? Eu acredito muito. Eu sou meio louco nesse sentido. Cara, o Brasil tem tudo pra ser um dos 5 maiores países do mundo. E por que tem tudo pra ser? Esse é o cálculo que eu jogo pra todo mundo que é negativo. O Brasil tem um monte de problema. A gente tá com uma janela de oportunidade incrível aí pela frente. Exatamente, exatamente. Terras raras. O Brasil, antes de eu chegar na Terra rara, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo? Sim. Assim como a Austrália, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos, assim como a Índia, assim como a China. Mas tem uma diferença. Calma, vou chegar aí. 2, o Brasil tem grande população? Sim, tem mais de 200 milhões de habitantes. 3, o Brasil tem uma economia grande? Deveria ser maior, mas é top 10. Então, das grandes nações do mundo que dão um checklist nisso aí, são poucas que vão chegar nesse enquadramento. Eu colocaria 5 e incluiria a União Europeia como 6º. Que China, Rússia, Índia, Estados Unidos, Brasil e União Europeia. Vamos botar assim. Então, o Brasil deveria jogar nessa liga. Essa é a liga do Brasil jogar. Além de tudo, o Brasil tem energia disponível abundante, de todas as matrizes, especialmente as mais limpas. Isso inclui urânio, isso inclui energia nuclear, que não tem que ter tabu de falar em usar. O Brasil tem terras agricultáveis. Não é igual, tem um grande pedaço aí da Groenlândia. Você não vai plantar na Groenlândia. A gente tem recursos hídricos abundantes. A gente tem petróleo. A gente tem um clima quente que permite que você tenha, por exemplo, 2 safras no ano. Ou seja, o Brasil é um país abençoado nesses termos. Água, demais. Descobriram debaixo da Amazônia água por não sei quantas décadas aí para a humanidade. Então, onde eu vou chegar? Em condições normais de temperatura e pressão, se a gente não se sabotar, a gente é top 5 no mundo. Agora, se você perguntar para qualquer brasileiro se o Brasil é hoje uma nação que tem condição de sentar na mesa com os grandes, as pessoas vão dar risada. A gente acha que a gente é ridículo, que a gente é um país eco. Pois bem, a gente precisa de um plano. O problema do Brasil é um problema de liderança. É como se a gente fosse um time de futebol que tem bons jogadores, mas o técnico é um imbecil. E este é o grande problema do Brasil. Nós escolhemos a pior comissão técnica assim, possível. E em todos os termos, não estou falando só do Lula, do presidente da República. Eu estou falando, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ou nomeações para órgãos que as pessoas nem sabem o nome, vão ser feitas por figuras que vêm dos piores estados em termos de administração do Brasil. O que eu quero dizer? O Maranhão, o Amapá, o Acre, que são lugares mal administrados. Os lugares onde tem muita corrupção, onde uma parte dos municípios não sustentam, eles mandam mais do que São Paulo. E aí os lugares mais mal administrados colocam os políticos que mandam em tudo. Então, tem algum sentido em eu pegar, por exemplo, montar a comissão técnica da seleção brasileira com jogadores que estão na Série C, que foram rebaixados? Com um técnico, com massagista, com fisioterapeuta? Não faz sentido. Mas é o que a gente faz na política. Então, um estado... Eu visitei o Maranhão. Beijo pra todo mundo do Maranhão, vocês sabem que eu tô falando verdade. A galera do Maranhão sabe que eles são administrados pela pior classe política do Brasil. Dito isso, eles mandam muito mais do que administradores públicos e políticos e lideranças de estados mais bem administrados. Santa Catarina, por exemplo. Então, o que faz com que o Brasil ele seja tão desequilibrado? Nós temos um sistema político antigo que ele valoriza a ocupação de espaço e não a entrega de resultado. E a população, e aqui eu vou perder voto, mas vamos lá, aqui nós temos que... Tô no Vilela, cara, tô em casa, aqui eu vou falar o que eu penso mesmo. A população não sabe avaliar. E onde eu rodo no Brasil, a população não sabe avaliar. Culpa do que isso? Diversas razões. A população não sabe avaliar que é importante para ela ter saneamento básico. Essa é a primeira coisa, porque é uma obra que fica debaixo da terra. Ela sabe que tem esse problema. Não sabe. Por que isso não reverte no voto? Porque ela não sabe. Não, mas ela sabe Não que tá sabe, uma merda aqui. não sabe. Vilela, ela não sabe. Ela sabe que não tem segurança. Ela não... Segurança sim. Mas saneamento básico não. Você acha que não? Não. Vou dar exemplo, coisas que o cidadão não dá valor na hora de votar. Você perguntou pra galera qual é o problema daqui. Quando você está num lugar que não tem saneamento básico, as pessoas nem sabem que elas precisam ter saneamento básico. Não tá na imaginação delas. O valão de esgoto tá do lado da casa delas e ela tá tão acostumada com aquilo que aquilo é a vida dela. A vida dela tem um valão de esgoto, faz parte. Que o lixo largado na rua, toda a rua vai ter um lixo largado. Então quando essa pessoa sai do estado dela, ou da casa dela, da rua dela, humilde, ela vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara saiu do interior do Maranhão, e aí ele foi pra uma cidade de Santa Catarina que é mais bem cuidada. Ele nem compreende o que tá acontecendo ali.
Porque aquilo tá fora do escopo de imaginação dele. Que é mais ou menos parecido quando a gente, que é de capital, vai para outro país. Exato. Fui pra China agora e você vê as ruas tão limpas, com tanta gente na rua, você fala, cara, como podia ser assim no Brasil? Exato. Então, as pessoas não imaginam. É um problema de imaginação. Outra coisa, eu falei saneamento básico, ninguém dá valor. Só que eu sei esse problema. Eu rodei o Maranhão, e aí eu já tinha falado, Renan, aqui tem muito problema de saneamento, cuidado pra tomar um suco, que eles vão bater com a água da torneira, ela vai no fundo vindo do poço, que vai pegar um lençol freático, num lugar que não tem saneamento. Doença. Toda minha equipe pegou diarreia. Todo mundo. Tomando, às vezes, um suco, ou você pediu uma Coca-Cola, pediu um gelo. O gelo foi feito ali no... Aí você pegava. E a população, infelizmente, acaba se acostumando, porque a população foi tratada como bicho a vida inteira. A população não foi respeitada a vida inteira. Aí essa população migra para outros lugares. Aí você tem esses conflitos regionais. A galera vai de Goiás, tá me ouvindo, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná. Começa a receber migrantes de outros lugares. Os migrantes não estão adaptados ao modelo de vida deles. E dá briga. Dá briga. Porque eles vêm com um sistema cultural em que eles não foram tratados como cidadão. Então a gente tem que entender assim. O eleitor não dá bola para saneamento básico. O eleitor não dá bola para educação. Nenhuma. O eleitor não dá valor para educação. A educação não faz parte nem de longe da decisão de voto do eleitor. A educação não é considerada um valor intrínseco pelo eleitor. E deveria ser o principal. É lógico. Mas as pessoas não entendem. Porque a maior parte das pessoas, nos lugares mais humildes, quando ela vive, ela entende assim, a escola já era ruim, a vida dela, ela passa pela escola, a vida dela não melhorou naquilo, ela não entende que aquilo é uma mola propulsora. Quando vieram pessoas de outros países, imigrantes pra cá, que vieram de culturas em que a educação já era dada em alguma medida como valor, eles deram mais valor e levaram vantagens nisso. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Quando eu era criancinha, eu me alfabetizei muito rápido. Minha mãe me ajudava, ela sentava. Minha mãe era uma mulher de classe média, jovem, que meu pai trabalhava, ele era um cara de classe média, ambos tinham se formado, tinham estudado, e minha mãe eu tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando quando era criança. E outras crianças não tiveram esse privilégio, porque a mãe, às vezes, é uma mãe solteira, não tinha grana pra bancar isso, precisa trabalhar, precisava ralar, e ao mesmo tempo aquela mãe não entendia como eu cobro a escola pro meu filho ter uma educação melhor. Muitas mães, quando falam em escola, ela fala merenda. Por quê? Porque ela quer saber se o filho dela tá comendo. Então, o ato dela de não dar valor não é que ela é uma pessoa ruim, é porque ela não tem o critério de avaliação na cabeça dela. Uma coisa que as pessoas sentem, saúde, a fila do SUS. Aí sim a pessoa sente, preciso fazer um exame, demora muito tempo pra sair meu exame. Precisa ser às vezes em outra cidade, às vezes eu tô numa cidade pequena, preciso ir pra outra cidade, não tem transporte pra ir pra outra cidade. Demora pra fazer o exame, demora pra conseguir uma cirurgia. Que é o famoso problema de acesso que tem no SUS. Então, na saúde, a pessoa olha. Transporte, o pessoal também olha, porque é uma coisa que afeta ela. Vou pro trabalho, ou o transporte tá caro, ou o transporte tá demorado, ou o transporte tá ruim. Mas, no geral, nos lugares mais humildes, boa parte dos problemas não são avaliados como importantes. E aí o político entende. E o que o político faz? E essa é a lição que eu tive de Brasil. A maior lição que eu tive. O político, ele entende que ele pode cooptar aquela pessoa. Então, você tem uma família com 5 pessoas. Ele dá um emprego pra uma pessoa na tua família. Aí a tua família inteira é obrigada a votar nele e apoiar ele o tempo todo. Ele distribui uma telha, um saco de cimento. Ele fica mantendo você num sistema de favor. E nada disso envolve atividade econômica gerada no município. Porque ele vive de repasse do famoso FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse que vem lá do governo federal. Esse repasse vem de dinheiro tirado de outros lugares. E esse político não tem nenhuma responsabilidade em aumentar a arrecadação, tampouco em melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu comecei a jogar luz sobre esse problema ao redor do Brasil, que eu falei, cara, todos os políticos do Centrão, os políticos mais corruptos, eles vêm desse modelo de engambelar o eleitor, de comprar o eleitor, de manter o eleitor ali como um servo, enquanto ele tira dinheiro de outros lugares do Brasil que estão ralando e pagando imposto altíssimo. E aí ele se mantém, fica rico no meio, e aí ele tem o ciclo eleitoral. Se esse cara tá no Nordeste, não no Norte, no Nordeste tem, por exemplo, vai acontecer agora o São João. Todo político do interior tem que fazer o maior São João possível, e o eleitor avalia ele se o São João for grande. No resto dos lugares, são os grandes shows, por exemplo, festa da prefeitura. A prefeitura fez aniversário, aí você traz o Natanzinho, traz o Wesley Safadão, e traz vários desses cantores, e aí o público avalia, meu prefeito é bom. Aí o Safadão chama o prefeito lá, aí o prefeito dança. Cara, isso não dá. Aí você tem, sei lá, mais de 2.000 cidades no Brasil que vivem disso. Pão e circo. É um pão e circo com muita pobreza, IDH baixíssimo e baixa atividade econômica. Em última instância,
Não só por conta disso, por conta de outras coisas, mas isso faz também com que outros lugares no Brasil acabem pagando uma alíquota de impostos muito alta para sustentar essas transferências para outros estados e municípios e também para sustentar a máquina do governo, a grande máquina com seus milhares de juízes, com seus milhares de promotores, com seus funsas que ganham salários acima da média, com super aposentadorias. E você tem que sustentar toda essa máquina que redistribui dinheiro que não funciona. E aí fica a pergunta, desde a Constituição de 88 tem todos esses instrumentos de distribuição de recursos. Se for puxar ainda, vamos dizer, o Pacto Federativo, os investimentos para diminuir a pobreza no Nordeste, Sudene e tal, a gente está lá desde os anos 50 falando em fazer isso. E a desigualdade regional não diminuiu. Então a gente tem que mudar a lógica. E quando eu olho e eu estudo a lógica, ou seja, quando a gente estuda história, o que a gente percebe? Que você tem uma classe política que é horrenda, que é a pior classe política possível, administrando os lugares mais humildes e que não larga o osso. E eles se aliam com a esquerda, com a direita, com quem for, que é o famoso centrão. E se a gente quiser resolver centrão, se a gente quiser resolver STF, se a gente quiser tornar, aí sim, o Brasil que eu falei que tem que ser uma das 5 maiores nações do mundo, a gente vai ter que resolver esse problema. Porque rodando o Brasil, tomando uma surra de Brasil, vamos botar assim, você percebe que boa parte das nossas discussões são sobre outras coisas. E não sobre isso. E isso é o essencial. Isso é o verdadeiro tema de Brasil. Eu mesmo, cara, como liderança de movimento, eu achava que, tem outro tema aqui. Cara, tem temas bem mais importantes. E esse é mais importante. Esse eu percebi. Este é o maior problema do Brasil. E se a gente resolve esse problema, por extensão, a gente começa a resolver o grande problema brasileiro. Porque do jeito que tá, o mundo não vai ter clemência com o Brasil. O Brasil, como você disse, tem terras raras, tem recursos hídricos, tá posicionado estrategicamente. O continente, o Sul, a América do Sul, assim como o tal do Sul global, vai ser cada vez mais importante nas próximas décadas. A China, por exemplo, quer fazer uma ferrovia ligando Ilhéus até Xangai, no Peru, que é a ferrovia bioceânica. Porque aí eles dão um bypass ali no canal do Panamá. Você cruza o oceano. E os Estados Unidos não quer. A gente quer. Pra gente é bom. Mas é bom se com a China fazendo a ferrovia? Não sei, eu quero a gente fazer a ferrovia. Então, o mundo tá olhando pra gente e a gente tá fraquinho aqui. Metade do Brasil discutindo se quer uma picanha do Lula, se quer um Vale Gás, o outro se quer soltar o Bolsonaro. É essa a discussão? É essa a discussão de Brasil? Não é. Se a gente quiser ser um país de primeiro mundo, não é. E o lance que a gente tem que desafiar e acordar as pessoas é o que a gente precisa fazer para nos próximos 30 anos a gente se tornar uma dessas 5 nações. Todas essas outras discussões são discussões contingentes, que elas afetam essa, mas elas são menores. Todas, incluindo a STF. Essa é a grande discussão. Como quebrar essa barreira para tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo. Só deve ser essa a nossa discussão. Todo o resto é besteira. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para tornar este vídeo mais conhecido. Nos vemos em breve.